Um abraço para você que se liga aqui na Itatiaia. Hoje é dia de pacotão de notícias do Cruzeiro, dia super movimentado. E ao meu lado ele, como sempre, Emerson Pansieri, num cenário de Toca da Raposa 2, Pansi. Um abraço para você. Um abraço para você também, Pio, para quem nos acompanha. É o pacotão de notícias do Cruzeiro em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias para contar tem o banco. A sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br. Hoje foi a nossa redação, a porta da Toca da Raposa. Aqui estivemos, foi nosso estúdio, foi nossa redação, foi nosso local de trabalho, porque aqui ficamos praticamente o dia inteiro na cobertura do Cruzeiro com essa compra do Pedro Lourenço, da SAF do Clube Celeste. Então 90% hoje da SAF do Clube Celeste do Cruzeiro está nas mãos de Pedro Lourenço. É isso, Pansi, uma venda que repercutiu no mundo inteiro. Trata-se de um dos personagens mais emblemáticos aí do futebol mundial, o Ronaldo, e um dos cruzeirenses mais falados e comentados dos últimos tempos, porque o Pedrinho, desde 2009, ele faz aportes financeiros, ele patrocina o Cruzeiro, ajuda o Cruzeiro, salva o Cruzeiro, e nada mais emblemático também do que ele se tornar o dono da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro. Com um dia super agitado, né, Pansi? Porta de Toca da Raposa pela manhã, chegada de dirigentes, chegada do Alexandre Matos, que também participou. Chama a vinheta. Ah, tem que rodar a vinheta. Vamos lá. Vamos lá, galera. A gente desembolou de falar aqui porque o dia, de fato... Eu fiz igual um... João Kleber. O João Kleber. Para! Então a gente desembolou de falar aqui porque o assunto realmente é muito importante, né? E a gente vai tratar aqui por pontos o que disse o Ronaldo e o Pedro Lourenço nessa concretização da venda da SAF. Pança. Exatamente. Vamos lá, porque começou com o Rubem Júnior na porta hoje Da sede do BH. da sede do BH ali em Contagem, né? Um lugar gigante onde o Pedrinho se sente à vontade, ele fica olhando ali, né, o estoque dele. E é legal porque ele foi lá, conversou com o Rubinho, foi um momento muito de ele colocar o carinho que ele tem pelo Cruzeiro, o torcedor se sentiu identificado por ele. Ele falou desse aspecto não só financeiro, é um aspecto que tem a parte financeira, tem, mas tem o carinho, o amor e a paixão pelo clube, né? Que o cruzeirense é o dono do Cruzeiro, não ele. Ele vai ser um porta-voz, ele vai ser um que vai realizar esse sonho do torcedor de ver um time melhor, de ver um time saneado, que aliás foi tema também na entrevista. E eu achei muito importante, Pio, aquela parte de colocar isso, falar do Alexandre Matos também, que é um homem de futebol, e trazer para a nossa realidade aqui dentro da Toca, com a presença de Gabriel, que permanece. Gabriel Lima, o CEO. O Ronaldo, que entrega. O Pedrinho. E o Ronaldo falou uma coisa que é verdade. Ele entrega o Cruzeiro do aspecto financeiro 5 vezes maior do que ele recebeu. Então vamos por Quintuplicou a renda, no caso. É isso aí, a gente vai chegar nesse detalhe, mas vamos por parte, para a gente seguir dentro de campo e depois fora do campo. Falou sobre o técnico, falou sobre o Seabra, muitos imaginando aí que poderia haver uma ruptura de trabalho nesse começo de nova SAF do Cruzeiro. Não, o Seabra continuará, terá o respaldo para o trabalho. O Pedrinho disse que é para ele ficar tranquilo, trabalhar, fez um bom jogo contra o Vitória. O Seabra, então, é o técnico que permanece no Cruzeiro. Você já adiantou... Não tem Luxemburgo. Aí Nas palavras dele, não tem. Nós vamos chegar nessa parte também. Aí vem Alexandre Matos, que já era um nome badalado, já era um nome comentado, será o diretor, é o diretor, na verdade, de futebol do Cruzeiro. Inclusive, a coletiva dele será marcada para ele se reapresentar ao Clube Celeste. E aí, então, outros nomes para o departamento de futebol serão contratados. Por quê? Porque o Cruzeiro precisa de um diretor técnico, o Pedrinho disse que precisa de um diretor técnico, precisa de um diretor de estratégia, que saiu Pedro Martins, que era o diretor de futebol, está saindo o Paulo André, e saiu também o Paulo Autuori. Então ele contratou o diretor de futebol. São 3 profissionais, né? Ele contratou o diretor de futebol. Então tem 2 cadeiras vagas, e essas cadeiras serão ocupadas, Pans. Essas cadeiras que vão se reportar a Alexandre Matos. O Alexandre Matos, nessa hierarquia do Cruzeiro, é Pedro, Alexandre Matos na parte do futebol, Gabriel na parte administrativa, e aí vai vir, né? Diretor técnico, diretor de futebol. Assim, eu quero dizer o seguinte, que o Alexandre está acima
dos profissionais que virão. Né? Ele que vai buscar esses profissionais no mercado. É isso. Aí perguntaram, Luxemburgo, virá o Luxemburgo? O Pedrinho entendeu que a pergunta seria como treinador e disse que o Seabra estava mantido no cargo. Só que o Alexandre Matos fez uma intervenção e disse durante a coletiva, porque eu percebi, falando com o repórter da Band que fez a pergunta, que não tem essa história de Luxemburgo nem como diretor. Então, o Pedrinho falou que como técnico não, o Alexandre Matos falou fora do microfone ao repórter da Bandeirantes que não tem também essa história de Luxemburgo como diretor de alguma coisa do departamento de futebol. Então, pelo menos esse é o cenário de hoje, né, Pans? Exatamente, esse é o cenário de hoje. Foi colocado também que ele vai contratar reforços. Perguntei isso pro Pedrinho, porque nessa conversa que eu tive com ele ontem, quase de 1 hora, eu falei, e aí, Pedrinho? Ele falou, Pancena, a gente tem que contratar. Tá aí a galera passando aqui, dando força a Pedrinho. É, o Pedrinho que é amado mesmo, né? É um cara, gente boa, humilde pra caramba. Ele é. Todo mundo gosta do Pedrinho. Não tem como não gostar de uma pessoa que é humilde, simples, gente boa. Mas ele tem dinheiro. Gente, tem muita gente que tem dinheiro que, né, deixa pra lá. O Pedrinho é um cara espetacular. Olha só, o Pedrinho, ele disse que esses reforços são importantes, que ele queria fazer essas contratações agora, mas a janela está fechada. Mas que esses reforços virão a partir desse cenário que o Alexandre Matos vai olhar, né? Vai olhar para o elenco, carência. Sabemos que hoje o Cruzeiro vive uma instabilidade, né, em relação ao gol. Não estou falando que o Anderson tem que sair do time não, gente. Estou falando que é uma posição que tem um jogador que ainda não foi experimentado, que foi o Gabriel Grando que chegou. E tem um goleiro Anderson que está começando esse trabalho nele no Cruzeiro. Será que ele vai detectar que ali é um ponto que precisa? Vou colocar essa interrogação. E outros setores do campo também vão ser analisados. Mas que ele já está trabalhando, o Pedrinho disse que o Alexandre já está trabalhando. Nem começou aí o primeiro dia dessa nova SAF aí agora sob o comando de Pedro Lourenço, mas garantiram que o Alexandre Matos já está trabalhando. Um outro detalhe importante que o Pedrinho falou sobre um aumento, né, desse orçamento para contratações daquilo que havia sido planejado no começo do ano e que vai contratar jogadores na próxima janela, o que não estava previsto pelo Ronaldo e o seu grupo de dirigentes. O Paulo André deu uma entrevista falando na sexta-feira falando que não viria reforços de peso. Né? O Pedrinho já fala que vai vir, que esses reforços virão, melhor dizendo, e aí o Gabriel puxou a palavra, pediu a palavra para falar que mesmo com essas contratações que virão, o Cruzeiro respeitará o seu orçamento, a sua política orçamentária, a sua parte financeira, porque o clube ainda tem muito caminho a trilhar nessa recuperação. E aí vem a parte do Ronaldo, que você perguntou, muita gente perguntou. O Ronaldo disse que quando assumiu o Cruzeiro estava na UTI. E que agora, Pance, o Cruzeiro está onde? No quarto. Do hospital. Tá no quarto ainda. Mas eu achei interessante você falar disso, porque na hora que o Gabriel Lima foi questionado sobre essa questão, na hora que o Pedrinho falou dessa questão de um pouquinho mais de investimento, ele falou que vai ter que quebrar um pouquinho, né? O orçamento foi previsto. Vai ter que sair um pouco desse orçamento que foi previsto. Mas ele vai injetar o dinheiro lá para que isso possa acontecer. Mas ele está fazendo, ele falou disso em relação ao que era feito pela SAF do Ronaldo, que agora a gente tem que dividir o Cruzeiro SAF Ronaldo e SAF Pedrinho. E na verdade é o Cruzeiro antigo, Não, Cruzeiro... a SAF do Ronaldo é verdade. E a SAF do Pedrinho. Cruzeiro antigo é o Cruzeiro lá da associação, né? Enfim. E que já tem gente que já está voando, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas o pessoal a turma aparece, né, Pedrinho? Tá de olho aí, hein, gente? Fica de olho aí, Pedrinho, porque a turma aparece, a gente sabe que aparece. Caldo e churrasco, acabou, galera. Já era. Então, pagar. Então, o que acontece? É importante a gente frisar isso. E ele falou de investimento, mas dentro de uma linha. Não é que agora o Cruzeiro virou o time mais rico do mundo. Não, mas vai ter um aporte, vai ter uma forma um pouco mais agressiva no mercado para contratar jogadores e isso vai acontecer. Agora, um detalhe importante para a gente já também ir fazendo um encaminhamento, Panso, o Pedrinho pediu para o torcedor respeitar muito a história do Ronaldo. O próprio Alexandre Matos falou também um pouco sobre isso, que o Ronaldo fez muito pelo Cruzeiro, não só como jogador, né, que todo mundo sabe, nos anos 90, naquele tempo a maior venda do futebol brasileiro, e agora pelo que o Ronaldo fez nessa recuperação do Cruzeiro num momento super difícil. A gente sabe que o Ronaldo ficou extremamente chateado
com o painel 3D dele que foi queimado lá no Barro Preto. Ficou nítido isso. Ele ficou muito chateado. Ele não fez questão de apagar isso. Ele reverberou. Ele reverberou que ficou chateado mesmo. E a imagem rodou o mundo, né? O Ronaldo, ele é imenso, é um cara que tem uma grandeza enorme no futebol, e aí o rosto dele queimado para o mundo inteiro, com certeza isso foi um dos pontos principais para que ele também tomasse essa decisão de vender o Cruzeiro. E aí ele mesmo falou, a diretoria comandada pelo Ronaldo não tinha mais como caminhar para fazer um novo tipo de investimento, demoraria mais tempo. E que o Pedrinho é uma válvula que pode acelerar esses investimentos no Cruzeiro, né, Paz? Exatamente. Que ele viu que era hora de oxigenar, né? De dar essa acelerada, de dar essa arrancada nessa parte de investimentos. Pio, eu até defino para quem está nos acompanhando que foi uma entrevista muito verdadeira de todas as partes. Foi importante o Gabriel Lima estar lá também. Não entrou em assunto de grana, mas a gente sabe aí que foi um valor acima de 500 milhões de reais. O que o Cruzeiro realmente valorizou. E o Ronaldo também agradeceu aos funcionários, agradeceu ao Paulo André, ao Paulo Tuori, aos treinadores, aos jogadores. Na pergunta que eu fiz, ele falou que vai sentir saudade, né, desse carinho, né, da questão dos jogos. Falou que não vai tomar mais remédio, né, porque ficava ansioso, mas até desse carinho que tem com os atletas, dos atletas chegarem aqui. Mas eu fecho a minha participação, você fica depois à vontade de falar uma coisa. Ele disse que pela amizade com o Pedrinho será um rosto familiar do Cruzeiro por onde passar. Ele vai levar a história do Cruzeiro por onde passar e até para favorecer algumas contratações, como a do Matheus Pereira, que ainda não está efetivada. Mas está encaminhada. É isso, Pança, você falou do dinheiro, é até uma questão que o Gabriel Lima não quis responder, e eu até fiz um questionamento, porque todo torcedor queria saber qual era o investimento que o Ronaldo tinha feito no Cruzeiro. É uma pergunta super pertinente, o Ronaldo também depois respondeu, até iniciou de uma forma ríspida e eu respeito bastante, mas era um questionamento que todo torcedor do Cruzeiro fazia antes. Se era um questionamento que o torcedor fazia, não é a cobrança de todo mundo que está do outro lado, que tem que fazer a pergunta que o torcedor quer saber? Tenho certeza que muita gente queria saber quanto que o Ronaldo aportou, se aquele investimento de 350 milhões que estava no contrato, quanto que desse investimento foi feito e o que o Ronaldo acaba levando, né, na verdade, dessa SAF que ele comandava no Cruzeiro. Uma pergunta super educada, super pertinente, em nenhum momento desrespeitei ninguém, muito menos a história do Ronaldo, e deixei isso muito bem claro. Claro, era um questionamento que o torcedor gostaria que fosse feito, e esse foi feito, não deixaria de perguntar em hipótese nenhuma, também como não deixo de respeitar o Ronaldo de forma nenhuma, né, Paz? Exatamente. Ronaldo que a gente sentiu que queria isso para a carreira dele, para a vida dele. Tá feliz muito o Pedrinho. O Gabriel também com semblante de um cara que é muito competente no que faz. Vida nova no Cruzeiro. Sucesso, Pedrinho. Sucesso, Ronaldo. Sucesso, Gabriel. E a gente vai continuar acompanhando tudo e contando essas histórias para você que está aí do outro lado. Agora, Pio, muitas participações, né, no último pacotão. Muita gente mandando participação aqui. Muita gente que mandou recado. E a gente pede para você curtir, compartilhar, deixar seu recadinho. Quem participou aí, Pio? Muita gente, olha só. O Osmar José participou, ele é de Pedro Leopoldo. Tá aqui também o Renan DJ5 participando, falando que o Cruzeiro precisa contratar reforço. O Pedrinho já disse que vai contratar. Tem o Júnior Vox mandando mensagem aqui também. Tem o Onofre Fernandes, Faísca e Fumaça, boa dupla, um abraço para ele, valeu demais. O nosso companheiro Vandinho aqui, o Vander Freitas, está até rindo aqui, ó. O Edivaldo Silva, mandando um abraço também. O Edivaldo de Jundiaí, lá em São Paulo. O Luiz Henrique participando também. O Pedro Tuca. O Guilherme Martins, o meu xará, um abraço para ele. O José Cesário também mandando mensagem. É muita gente. Só que várias pessoas não estão colocando, Pança, a cidade. Coloca a cidade. Coloca pra gente relatar aqui de onde você está acompanhando. O Carlos Andrade, lá de São Bernardo do Campo. É muita gente. Serra no Espírito Santo sempre participando. Aqui o José Reinaldo. Então, um abraço para essa galera também de Abaeté. Um pessoal aqui mandando mensagem.
Muita gente, esses repórteres são legais demais. Está aqui o Fábio Silva mandando mensagem. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tá todo mundo participando do pacotão de notícias aqui no YouTube da Itatiaia. Galera, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Valeu!